Igreja, glória a Deus. Eu confesso para vocês que eu estava ali, e você sabia que... Pode sentar, viu, irmãos? A gente que trabalha no meio de criança de barulho, chega uma certa idade que a gente não pode muito com barulho. Aí eu falei, nossa, mas esses instrumentos estão barulhentos hoje. Nossa, mas esse microfone está alto hoje. Nossa, mas isso está alto hoje. Aí depois, a hora que eu dei uma sentadinha ali, o Espírito Santo deu uma puxada na minha orelha. Ele falou assim, está reclamando do quê? É para mim. É para me exaltar, é para me glorificar. Deixa explodir. Amém? É a hora da gente esquecer, da gente se libertar das coisinhas do dia a dia. Então tem hora que vai ser assim, de explosão. Cada dia o Senhor está tratando com a gente de uma forma. Amém, igreja? E quando a Larissa estava ministrando aqui a palavra, eu falei, Deus, ela vai falar tudo. Jesus, Espírito Santo contou para ela. E para mim, eu falei, confirma, confirma. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração foi durante a semana. E ele veio acrescentando, veio trabalhando no meu coração. Hoje eu acordei bem cedinho para ficar um tempinho meditando. E eu confesso, irmãos, como é precioso a gente aprender, a gente estudar, a gente meditar, a gente se separar para ouvir o Senhor falar. Amém? O Senhor tem sido tão bom para nós, tem falado aos nossos corações aqui na sua casa. Amém? Quem tem sido alimentado aqui, levanta a mão. É o que a gente precisa, queridos, é o que a gente precisa. Você já percebeu que se você não se alimentar direito, você adoece, a imunidade cai, a gente fica suscetível a resfriados, gripes e assim vai, doenças afins. Aquela pessoa que se alimenta bem, que come direitinho, que tem uma alimentação bem certinha, é uma pessoa que tem saúde, que tem mais vigor, que tem uma pele mais bonita, é uma pessoa diferenciada. E na vida espiritual, é assim também. Conheço um monte de gente que tem Jesus no coração, mas vive uma vida pesada, uma vida triste, uma vida... O que é a diferença, então? Se todo mundo tem Jesus no coração, por que tem umas pessoas que têm uma diferença no olhar, têm uma diferença no falar, têm uma diferença no viver? E isso não significa que essas pessoas que têm essa diferença não têm problemas. Elas os têm. Mas tem algo que diferencia. É a vida saudável, espiritual que elas têm. Amém, igreja? Então o Espírito Santo quer trabalhar no nosso coração hoje, para que a gente tenha essa vida saudável. E o tema da palavra eu coloquei assim, olha, 2 letras, uma palavra que muda tudo na vida. Parece uma charadinha, né? Acho que até é, viu? 2 letras, uma palavra que muda tudo na vida. Quem se arrisca? Ô, glória! Aleluia! Tem gente bom aqui. Mas o Luiz já acertou, viu? Porque são 2 letras. 2 letras. 2 letras que formam uma palavra que muda tudo na vida. Quem acertou foi o Luiz. Glória a Deus. Palmas para o Luiz. Acho que ele acertou porque ele está cheio do Espírito Santo, pulando aqui, dando uns glória forte, umas rajadas de glória, aleluia, louvado seja Deus, amém? Acho que foi isso que fez com que ele acertasse logo. Muito bem. A palavra fé tem origem no grego. Não sei falar grego, mas o grego escrito aqui é pistia, que indica noção de acreditar. No latim, fides, que eu também não sei se fala assim, fides, remete para uma atitude de fidelidade. Abra sua Bíblia aí, em Mateus 17, no versículo 14.
Nesse capítulo 17 aí, Jesus tinha se retirado, tinha se separado, orou. E aí, no versículo 14, o título da minha Bíblia, que eu escolhi hoje para ler, tem como subtítulo lá, O Fracasso dos Discípulos. É a João Almeida Corrigida. Versículo 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não pudemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Repete aí comigo: por causa da vossa pouca fé. Amém. Dá uma segurada aí. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e jejum. Amém? Glória a Deus. No versículo 20, que é onde eu quero que vocês prestem muita atenção, o demônio que estava atormentando aquele menino não pôde ser expulso por pessoas que estavam ali convivendo com Jesus, que estavam aprendendo a ter autoridade, por causa da pouca fé. Mais adiante um pouco, Jesus fala que certas castas de demônio só se expulsam com oração e jejum. Grava isso aí. Oração e jejum. O que tem a ver? Fé, oração, jejum. Tudo a ver, tudo a ver. Agora abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 30. Jesus falava por meio de parábolas. E uma certa feita ele foi questionado, indagado, por que ele falava por meio de parábolas? E ele explicou que ele tinha a missão de falar do reino de uma maneira que todos pudessem entender. Então ele falava através de parábolas, que são histórias, para que todos compreendessem acerca do reino de Deus. Então agora ele vai falar de uma parábola, o grão de mostarda. Disse ainda: a que se assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Ele vai dar início à sua parábola. Então ele está perguntando: como que nós vamos fazer uma semelhança do reino de Deus? Como que eu vou falar para vocês sobre o reino de Deus? Vou usar a parábola do grão de mostarda. Veja que lá em Mateus, ele falou para os discípulos que se a fé deles fosse como um grão de mostarda. Lá ele falou da fé como um grão. Aqui ele vai falar do reino como um grão. É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz a maior de todas as hortaliças e cria-se grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se em a sua sombra.
que eu quero dizer para vocês? Essa palavra aqui, essa parábola aqui, esse grão de mostarda, essa mostarda aqui, ela existe, ela é mais vista na Palestina. Esse grão, que é o menor grão, se transforma numa árvore que chega a ter 4 metros e produz uma sombra maravilhosa, ramos maravilhosos, como Jesus disse. Essa árvore se chama Árvore Salvadora Pérsica. Lindo, né? Árvore Salvadora Pérsica. O que tem a ver o grão de mostarda que Jesus falou ali para os discípulos? Se você tiver fé como um grão de mostarda, como um grão. Tem versões que diz do tamanho de um grão. Não tem problema se é do tamanho ou se é como. O que importa é que você precisa ter o início. Porque a sementinha do grão de mostarda, ela está sendo usada aqui para representar a fé que você precisa. E a sementinha do grão de mostarda está mostrando que o reino de Deus começa na vida da pessoa como esse grãozinho. Ele é plantado, ele é cultivado e ele cresce, demonstrando o reino de Deus. Assim é a nossa vida com Deus. A gente não pode ser semente a vida inteira. A gente não pode ficar como semente a vida inteira. A nossa vida em Deus, o reino de Deus em nós, precisa crescer. Amém? Crescer de uma forma que as pessoas olhem em nós e falem: lá eu posso me abrigar. Nesse grão de mostarda, que virou uma planta, uma árvore maravilhosa, eu posso me abrigar. Amém? Eu vou pedir para a Érica fazer a gentileza de entregar para vocês um mimo que eu pedi e ela gentilmente, amorosamente, maravilhosamente fez. Ela e o esposo, o digníssimo lá, rajada de glória. Amém? Fez esse folheto, porque eu quero que vocês observem a maravilhosa árvore salvadora pérsica. Amém? Não importa em qual estágio você está na sua vida de reino de Deus. Se você ainda é uma pequenina semente, não importa. Se você já é semente, e todos aqui somos, porque já ouvimos da graça salvadora de Jesus, já aceitamos, nós já estamos plantados. O que a gente precisa é ser regado. O que a gente precisa é ser cuidado. Para que quando a gente cresce, para quando a gente vai expandindo, a gente possa servir como essa árvore frondosa, de abrigo e de sombra. Amém? A fé, ela cresce, irmãos. A fé não é algo estagnado. A fé não é algo parado. Jesus, quando fala para eles: olha, se vocês tiverem fé, como esse grão. E eu fui pesquisar esse grão de mostarda que está aí. Amém? Dá um para mim também, por favor. Esse grãozinho aí, ó, que está no meio, que está no dedo da pessoa aí, que é uma bolinha muito minúscula, olha lá, uma bolinha muito minúscula, muito minúscula. Ele vai ser transformado nessa árvore. Amém? As coisas de Deus, elas são diferentes. As coisas de Deus não têm uma lógica natural, humana. Apesar que isso é natureza, mas é uma natureza divina. É uma natureza inspiradora, para mostrar que por menor que seja o nosso início, nós não vamos permanecer assim. O reino de Deus tem para nós isso, um final glorioso.
um final glorioso, como essa árvore gloriosa. Quem me conhece sabe, eu sou apaixonada por árvores, eu vivo olhando árvores, e tem lugares que eu passo, que eu tomo conta e falo que aquela árvore é minha, daqui para frente ela é minha, e toda vez que eu passo lá eu falo, olha a minha árvore, e as pessoas até sabem, passei lá na sua árvore. Tomei posse, não importa, é minha, eu gostei. Por quê? Porque as coisas de Deus são maravilhosas, e Ele fala conosco de uma forma maravilhosa. O que a gente quer entender aqui com esses dois inícios de palavra, as duas falando de grão, as duas falando de mudança, as duas falando de milagre, é que a gente não fica do mesmo jeito. O grão de mostarda que Jesus falou para eles, olha, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda. Ele usou a menor semente conhecida daquele povo, naquele contexto, para ilustrar para eles. O que vocês precisam é começar, é dar início, é acreditar, é se lançar, porque o resto sou eu que faço. Não é o seu poder, não é a sua força, não é você que faz, não é você que realiza. É o poder dele. E quando eu falei, mas segura aí, que ele diz assim, certos demônios, certas castas, tem que ser a força de oração e jejum. Aí o Espírito Santo ministrou para mim, por quê? Porque é na oração e no jejum que essa sementinha cresce. Amém? É na oração e no jejum que esse grãozinho cresce, que esse grãozinho deixa de ser semente e se torna árvore. Amém? Você que está aí, que tem tido experiências com Deus, porque se você está aí, você vem aqui, e se você vem aqui, não tem como você dizer que não tem tido experiências com o Senhor. Está aprendendo do Senhor, está conhecendo, está começando a amar o Senhor. Eu vou te dar aqui um segredo, que não é só meu, mas está aqui há mais de 2000 anos revelado. Tem uma coisa que agrada muito o nosso Deus, e que se nós não a tivermos, nós o desagradamos. Tem algo que agrada muito a Deus. Opa, eu quero. Se é algo para agradar o meu Senhor, eu quero. E tem algo que se eu não tiver, eu desagrado. Estou fora. Abra aí, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Vamos ver o que agrada e o contrário disso, o que desagrada. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, igreja? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não agrada ao Senhor. Você pode fazer de tudo, mas você não vai agradá-lo. O que agrada ao Senhor, o que move o Senhor, o que faz o Senhor ficar feliz, é a tua fé. Amém? E olha que lindo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você só acredita em Deus através da fé. Você só continua no processo de salvação através da fé. Você só se aproxima de Deus através da fé. E quando você faz isso, o Senhor se alegra e ainda te presenteia porque você faz isso. Amém? É maravilhoso, não é? Eu estou maravilhada. Acho que isso aqui eu vou ficar para sempre. Isso aqui é para sempre, hein, irmão? Marca a data, marca tudo, guarda na sua Bíblia e vai ler a palavra. Amém?
Mas o que é fé? Tem alguém aí perguntando isso? O que é fé? O que é fé? Tá legal, 2 letras, uma palavra. Mas o que é? Então vamos lá, o que é fé? Hebreus 11:1, no mesmo capítulo. Ora, a fé é o firme fundamento. Vamos dar uma parada. Firme fundamento. Firme fundamento. O que é fundamento, engenheiro? Dá para construir uma casa sem fundamento? Fundação? Dá? Dá para fazer qualquer coisa sem ter um alicerce? Para ser firme, para durar? Não dá. Então, a fé é o firme fundamento. É onde você vai criar alicerce, vai se fundamentar para dar certo. Amém? A fé é o firme fundamento. Do quê? Das coisas que se esperam. Então, a fé está ligada a coisas que a gente ainda não tem, não realizou, que a gente precisa, que a gente necessita e não tem, porque a gente está esperando. Eu tenho fé que eu vou ter uma casa. Você já tem? Então você não precisa de fé, você já tem essa casa. Fé é o que você não tem, é o que você está esperando, é o que você está acreditando. Acreditando como? Sem ver. Sem ver. Porque aqui diz, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo a minha conta bancária cheia de dinheiro para comprar essa casa, mas eu acredito, eu declaro, eu profetizo, eu oro, eu trabalho, eu coopero, e Deus coopera comigo, então vai acontecer. Só não vai acontecer se essa bendita casa te tirar da presença do Senhor. Amém? Tudo o que nós pedimos, e é lícito, e é bom, é agradável, não tem nada de ruim, acontece, irmãos. Só não acontece se aquilo que você está pedindo, apesar de ser bom, apesar de ser lícito, apesar de ser honesto, vai te roubar. Aí o Senhor, por amor à tua alma, não vai te dar. Ele vai te dar a justa medida para que você tenha uma vida abundante, porque é isso que Ele quer para os seus filhos, mas que você não saia da presença dEle. Amém? Por isso há diferença. Há diferença. Tem irmãos que serão prósperos no sentido financeiro mais abastados. E tem aqueles que terão a justa medida para viverem dignamente. Mas só. Por quê? Porque o amor que eles desenvolveriam por essa prosperidade seria maior do que o amor que eles teriam por aquele que deu a bênção da prosperidade. E não diga para mim, isso não aconteceria comigo. Você sabe? Você se conhece tão bem? Se você sabe, se conhece tão bem, amém. Então continue orando. Mas nós já vimos tantas pessoas passarem aqui, por esta casa. Já vimos pessoas que chegaram sem nada. Sem nada. E o Senhor foi trabalhando. O Senhor foi dando. A comunhão e o amor dos irmãos foram ajudando. E quando essa pessoa saiu da condição de sem nada para a condição com alguma coisa, sumiu. Vimos pessoas que chegaram aqui necessitando tremendamente de um emprego, necessitando de renda, necessitando, e ora, e vai, e ora, e a gente ora junto, chora junto, e pede junto, e o emprego chega, e a pessoa,
Aí eu falei, Deus, você só deu um emprego e já saiu fora? E se desse mansão, carro, iate? Nossa, Jesus! Então o Senhor conhece a medida de cada um. Amém? Eu falo para o Senhor dá a medida que eu posso. Acrescenta o que eu posso, acrescenta o que o Senhor acha que vai ser bom, acrescenta o que vai ser a sua boa medida, o teu perfeito, Deus, acrescenta e faz. É assim que nós devemos orar. Se eu for ter para abençoar, mas isso não mudar a minha forma de te ver, amém. Se for para mudar, não dá. Não dá, Deus, não dá. Amém, igreja? Então, a fé é isso, é você crer naquilo que você precisa e você não está vendo, mas você está crendo no teu Deus. A fé é obediência. Obediência. Sabe por quê? Porque a fé, ela exercita-nos a paciência, a esperar, a adorar. E é obediência. Quer ver um exemplo de obediência que gerou um milagre de fé? Ana era estéril. Ela era muito atacada pela Penina, que tinha filhos. Mas eles iam ao templo. E a Ana podia falar, não vou, estou magoada. Essa Penina está acabando comigo. Não vou, não. Não vou sair de casa. Vou ficar aqui. Mas não foi isso que ela fez. Ela foi. Ela foi ao templo. E lá no templo, em obediência, ao ir de obediência, ela chorou. Ela balbuciava. Mexia os seus lábios. E o sacerdote chegou para ela, eu gosto tanto dessa parte, falou para ela assim, você já está bêbada? Logo de manhã? Irmãos, se fosse hoje, a mulher saía, ainda processava o sacerdote, que acusou ela de embriaguez, e falava, nunca mais eu volto nessa igreja, esse sacerdote malvado, me chamou de bêbada, nem viu minha dor. Sim ou não? Lógico que sim. Esses crentes tudo mimimi. Ai, não me falou boa noite, não volto mais lá. Não me deu a paz, não volto mais lá. Imagina um sacerdote que vem e fala que ela está embriagada. E o que ela faz, irmãos? Em obediência e temor, porque ele era um homem separado, um sacerdote, merecia respeito, ainda que ele tenha dado uma pisadinha na bola, né? Ainda que ele tenha chamado ela de bêbada, mas tudo Deus permite para fazer um teste com as pessoas. Ainda que ele tenha feito isso, a atitude dela para com ele, em obediência às leis e os costumes, era de manter o quê? Reverência. Ela reverenciadamente falou, não, meu Senhor, não diga isso da tua serva. Eu estou aflita de alma. Meu coração está desfalecendo. Eu estou com muitos problemas. E o que ela recebeu, irmãos? Em troca dessa obediência, dessa submissão, um milagre. Amém? Está entendendo? Que fé implica em ações, atitudes, posicionamentos. Qual é o outro posicionamento que a fé traz para nós? A fé é uma ação convicta de que tudo que Deus falou se cumpre e é perfeito. Tudo que Deus diz acontece. A sua verdade não muda. Mateus 34, abra aí, para você saber que é Deus que fala, não sou eu que estou falando. Porque o que eu falo pode mudar, mas o que Deus fala não.
Mateus 24, versículo 35. Tudo que Deus fala na sua palavra se cumpre. Você quer ver algo cumprir na sua palavra? Procure a sua necessidade na palavra. Já falamos sobre isso. Ore a palavra, declare a palavra, creia na palavra, escreva a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Porque a palavra se cumpre. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Não vai passar nada do que Deus disse da palavra, de bom ou de ruim. Não vai passar. Não vai passar. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, sobre uma situação aí difícil que está acontecendo. Ei, isso aí está na palavra? Falei, tá. Ixi. Falei, está na palavra. Não era algo bom, mas está na palavra. E como que a gente vai superar então? Vivendo a palavra. Amém? Se alimentando dela, buscando dela. Deus não muda. Malaquias, volta só um pouquinho aí em Mateus, último livro do Velho Testamento, Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Vai mostrar para nós que nosso Deus não muda. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, o amor dele não muda, a proteção dele não muda, as regras dele não mudam. Vai mudar da sociedade, vai mudar do Código Penal, vai mudar não sei aqui, não sei lá, não sei. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Vou respeitar todas as leis e autoridades instituídas. Vou. A própria Bíblia não entra em contradição. Ela manda que você respeite as autoridades. Você acha que Deus já não sabia e não previa que as leis e as autoridades iam mudar e contorcer e transformar as coisas? Iam. Você respeita a autoridade. A palavra dele está tudo certo. Mas o que te conduz, o que é a sua regra de vida e fé, é essa. Amém? Deus é o mesmo em poder. Volta lá no Hebreus 13 agora. Nós estávamos em Hebreus 11. Agora volta lá, Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 8. Pela fé, não é o 13, eu estava no 8. Estava no 11, espera aí. É o 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, se Jesus falou que a minha fé era capaz de fazer um monte de problema sumir, esse monte de problema tem que sumir. Porque ele é o mesmo. Quem é diferente? Sou eu. Se Deus falou que ia acontecer, não está acontecendo, o problema não é de Deus, é meu. É alguma coisa que eu que estou fazendo errado, eu que não estou me apropriando, eu que não estou entendendo, sou eu. Amém? E para que a gente entenda que Deus cumpre e zela a sua palavra, Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 10 e 11. Acho lindo isso. Nossa, podia fazer um quadro. A palavra de Deus não voltará vazia. Olha ele fazendo de novo, comparação com a natureza. Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Que boca? A boca de Deus.
É disso que o profeta está falando. Não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É o que a gente sempre diz, a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Não volta vazia. Pode vir uma pessoa aqui, ler a palavra. O Espírito Santo vai mover. E você vai sentir Deus falar com você. Você vai sentir Deus trabalhar na sua vida. Você vai sentir tudo isso. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Não é uma leitura de uma história. É a leitura de uma vida. Uma vida de Deus para com os seus. Amém? Agora que você já sabe o que é fé. Todo mundo já sabe o que é fé? Amém? Firme fundamento. Do que eu não vejo, mas do que eu espero, eu acredito. Do que a minha ação se move. Como é que vem a fé? Sabemos que quando a gente aceita Jesus, sementinha da fé está aqui. Está aqui. Mas como que ela vem? Como que vem essa fé? Romanos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Aí eu estava pensando, é mais do que ouvir, é escutar. Ouvir é o ato mecânico de audição. A gente pode estar num ônibus, está ouvindo um monte de barulho lá, uma gentarada falando, blá, 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 aquela bagunça no ônibus, um monte de gente falando ao mesmo tempo. Você está ouvindo, mas aí vai que você percebe que alguém está falando alguma coisa interessante. Aí você espicha o ouvido para prestar mais atenção, porque você quer ver os detalhes daquela fala. Aí você está escutando. Tem diferença entre ouvir e escutar. Pegou? Você ouve a palavra de Deus, mas você precisa escutar. Um ouvir com atenção significa escutar. É a mesma coisa de olhar e ver. Ver, você vê tudo. Você está andando, estou vendo tudo. Aí alguém fala, você viu aquela casa ali que estava com a placa? Não, não vi. Você viu tudo. O olhar é uma atenção dedicada. Aí você para e presta atenção. E a mesma coisa, então, aqui o Senhor quer falar conosco, que a fé vem por você ouvir a palavra de Deus e você dar atenção a essa palavra. Você praticar. Nós já fomos ministrados sobre isso. De nada adianta você ouvir ou escutar se você não praticar. Amém? Quer ter fé? Precisa ouvir a palavra. Você precisa ler a palavra em voz alta. Sabia disso? Tem gente que nunca leu a palavra em voz alta. Lê, daqui a pouco está dormindo. Você precisa ler a palavra em voz alta. Ouvir a sua própria voz declarando essa palavra. Entoar a Bíblia. Ler com ênfase. Se eu chegar aqui e falar assim para você, porque Deus... Você vai me ouvir? Não vai nem prestar atenção. Porque você tem que dar vida ao que você lê. E às vezes uma leitura sem a sua voz, sem você crer, sem você declarar, ela morre, irmão. Por isso que você precisa ler, declarar, falar em voz alta para você mesmo. Amém? Pegou? Amém. E o que tem a ver, então, quando nós lemos sobre o dom da fé?
Posso dar seu testemunho? Você permite? Então tá bom, vou dar. O pastor estava no mercado essa semana e foi passar no caixa, tinha uma moça lá no caixa, falando baixinho, sozinha. Aí ele falou para ela, tá tudo bem? Aí ela, tá, tudo bem. E ali ele aguardando, daqui a pouco ela começa a falar com o caixa do lado e fala para ele assim, escuta, qual que é a diferença de sabedoria e conhecimento? E aí o rapaz foi lá, explicou errado. E ele contando a história, eu já fervendo. E você não interviu? E você não falou? E você não se explicou? E você... Ele, calma, mulher, deixa eu contar tudo. Aí que eu não sou afobada, né, gente? Pensa. Aí ele falou, eu esperei. O rapaz falou, virou para lá. Daí ele falou assim, você me permite eu dar uma opinião? Você me desculpa, mas eu estava aqui, você falando com o rapaz, e eu ouvi. E eu queria dar minha opinião para você. Aí ele foi ministrar na vida dela o que é conhecimento, o que é sabedoria. Conhecimento você adquire estudando, pesquisando. E sabedoria é dom de Deus. Foi o que Salomão pediu, sabedoria, e o Senhor falou para ele, pediste o melhor. E aí ela pegou e ficou maravilhada com a explicação que ele foi explicando. E falou, nossa, eu estava aqui pedindo para Deus, para o Senhor falar comigo de algum jeito que eu estou aflita. Nós vamos ser consagrados lá na igreja e estão exigindo da gente sabedoria, conhecimento, não sei o que é uma coisa, não sei o que é outra. Estou perdida, preciso de ajuda. E pedi para Deus, Deus, que alguém fale comigo. E Deus mandou você aqui no meu caixa. Eu falei, Deus, o Senhor continua fazendo coisa boa no meio do mercado, na fila do caixa. Amém? E aí, ele foi ministrando, foi falando com ela. Ah, é porque eu preciso. E foi falando. E falou para ela até do dom da fé. E então, existe essa fé que nós recebemos quando aceitamos Jesus, esse grãozinho, que é o reino de Deus, colocado em nós, que a gente cuida para germinar, crescer, se tornar aquela árvore linda que você viu aí. Mas existe o dom da fé. Gálatas 5, 22, amém? Abra aí, Gálatas 5, 22. E esse dom da fé é fruto do Espírito de Deus em nós. Amém? Lá fala de tudo que a gente precisa. Gálatas 5, 22. Fala do fruto do Espírito, que através do Espírito vem para nós. Não, irmãos, desculpa. O dom da fé está em 1 Coríntios 12, 9. Esse daqui eu vou voltar daqui a pouco. 1 Coríntios 12, 9. O que fala aqui a respeito dos dons? Dons espirituais do Espírito Santo. Esse é primeiro, depois aquele. Está invertido aqui na ordem. Dons espirituais do Espírito Santo. Este capítulo aqui fala a respeito dos dons espirituais. Ele ministra sobre os dons. Ele vai falar da diversidade de dons, no versículo 4, olha. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 9. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da fé. Acharam aí? A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Amém? A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas é um só Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém? Nós, em Efésios 2, 8, coloca lá, depois a gente vai para Gálatas.
Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? A fé, os dons espirituais, não vêm de vós, é dom de Deus. Então, para que a gente tenha essa fé, tudo isso que vai nos mover, aí sim, a gente vai em Gálatas 5:22, vamos recorrer ao Senhor. Para quê? Para que Ele transborde em nós e que o fruto do seu Espírito venha sobre nós. Todos eles, que é como aquela mexerica com muitos gomos, nós possamos ter. Amém? Agora eu vou fazer um fechamento rapidinho, para que você entenda e exercite a sua fé. Para que a gente tem que ter fé? Para agradar a Deus, para viver o reino dele aqui na terra e chegar no reino celestial. Amém? Mas a fé, ela dá para nós condição de conquistas, condição de diferentes vitórias. A Larissa começou a citar aqui as tempestades, né? Aí, lá no capítulo... Cadê o capítulo, meu Deus? Capítulo 14 de Mateus. Pode só pôr lá. Capítulo 14 de Mateus. Nós não vamos ler tudo, não. Mas eu quero que fique aberta a sua palavra aí, para você saber depois onde se encontra. Lá no capítulo 14 de Mateus, esse capítulo é maravilhoso, né? Do versículo 13 até o versículo 21, Jesus faz a grande multiplicação. 5 pães e 2 peixes, para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Amém? Jesus fez esse milagre, os discípulos participaram disso, viram isso. Aí Jesus fala para eles: eu vou me recolher para orar, vocês peguem o barco, vão indo, depois eu vou encontrar com vocês. Daí os discípulos foram, pegaram o barco, e foram. Na quarta vigília da noite, vocês sabem que horário que é a quarta vigília? Sim ou não? Sim ou não? Quarta vigília, então vamos lá. Primeira vigília, 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3. Quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã. Você acha que Jesus orou quanto tempo? Quase uma noite inteira. Porque foi na quarta vigília da noite, quando os homens estavam lá no barquinho, o vento, as ondas, a tempestade começou a açoitar o barco. O barco começou a balançar. Que foi o que a Larissa ministrou aqui, que eu falei: nossa Deus, ela já vai pregar a minha palavra. Eu falei: Deus está confirmando. Amém. Então as ondas começaram a bater naquele barco, e a palavra diz que começaram a açoitar o barco. Eu gosto de parar e pensar. Você já pensou num barco sendo açoitado por onda? Não era onda assim, marolinha, não. Era aquele bum para lá, bum para cá. Vocês nunca viram ninguém se apanhar açoitado, não, nem em filme? Não é coisa de brincadeira, não. Era batendo, e os cabras tudo com medo. Agora nós vamos morrer. Aí lá das 3 para lá da madrugada, vem um homem andando em cima da água. E eles começaram a gritar: fantasma, fantasma. Uns bandos de homens muito corajosos. Fantasma, fantasma, fantasma.
Jesus grita para eles: não fica com medo, sou eu. Sou eu. Olha que interessante, irmãos. Pedro grita para ele: Senhor, se tu és mesmo, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus fala para ele: vem. O que Pedro teve naquela hora? O que Pedro teve naquela hora, gente? Fé. Fé. E fé é uma coisa, então, lógica, racional? Não. Só pelo vem de Jesus, ele foi. Saiu do bar. Eu não sei quantos passos ele deu, mas ele deu. Ele deu, porque fala que ele andou. Só que ele andou. Quando ele andou, ele olhou para os lados e falou: nossa, meu, que loucura é essa? O que eu estou fazendo? E aí o que aconteceu? Pum, afundou. E nessa hora eu fiquei ali pensando, a gente às vezes é mesmo assim. A gente até tem fé. Aí começa a fazer alguma coisa, daqui a pouco, ai, mas acho que não vai dar. Esse acho que não vai dar, tum, faz afundar. Esse olhar para o lado é a brecha que a gente está falando. Não abre brecha, não abre brecha, não abre brecha. Pedro estava em fé, e uma fé genuína, porque só ele saiu do barco. Você precisa entender, e eu preciso entender, que não é todo mundo que vai crer do mesmo jeito que eu. Só que quando eu estiver no meu momento de fé, eu não posso dar brecha. Se eu estou esperando um milagre, se eu estou vivendo um milagre, se eu estou crendo no milagre, não olha para o lado, não tira os olhos de Jesus, que Ele é o autor da tua fé. Ele que é o autor da tua fé. Quando você tira o olho dele, você afunda. Você abriu brecha. Pedro estava em fé, porque ele andou. Quem prega assim, Pedro não teve fé, por isso que ele afundou. Ele teve fé, porque ele saiu do barco. Não teve fé, quem ficou lá? Ele teve fé. O que aconteceu com ele é que ele não permaneceu em fé. Amém? Ele tirou os olhos de Jesus. O vento talvez tenha batido mais forte, a onda, o barulho, eu não sei. Mas alguma coisa fez com que ele tirasse os olhos de Jesus e afundou. E aí quando ele afundou, o que ele fez? Ele grita. No versículo 30 fala que ele sentiu o vento, teve medo. A fé faz você vencer o medo. Certo? Porque eles estavam tudo com medo. Viu as ondas, estavam apavorados, açoitados. Viram o homem lá, ficaram com medo. Mas pela palavra de Jesus, ele teve fé. E a fé fez ele vencer o medo. Pega essa dica em nome de Cristo. Tá com medo, bota fé. Tá com medo, bota fé. E a fé vem o quê? Ouvir da palavra. Então eu vou mergulhar na palavra até esse medo ser desfeito. Porque eu preciso de fé para vencer o medo. A fé venceu o medo, porque ele saiu do barco. Só que quando ele estava ali, ele tirou os olhos de Jesus, sentiu o vento e teve medo. Fé e medo não combinam. Ele teve medo e começou a afundar. Clamou. Clamar é baixinho? Jesus, me salva. Jesus, estou morrendo, estou afundado, me ajuda. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Ele estava longe de Jesus?
Imediatamente Jesus estendeu a mão. Aqui não fala assim, Jesus andou e foi até ele. Jesus só estendeu a mão. Ele estava perto. Ele já tinha vencido mais do que ele imaginava do percurso. Jesus está sempre perto. Ainda que você fale, Jesus está perto. Ainda que você tenha medo, dá uma escorregada, Jesus está perto. O inimigo sempre faz o contrário. Se você escorregar, ele fala assim, não vai ter jeito, hein? Não vai ter jeito, hein? Você está com medo? Ah, agora Deus nem vai olhar para você. Mentira do diabo. Grita, clama, pede, ele estende a mão. Porque a palavra diz assim, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. E falou o que para ele? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Você já tinha conseguido. Por que está duvidando? Você já conseguiu. Por que está duvidando? Você já venceu tanta coisa. Por que você está duvidando que isso você não vai vencer? Por que você está duvidando? Dúvida não combina com aqueles que têm a semente lá dentro. Você pode duvidar de você, de Deus jamais. Então você fala, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Quando Jesus foi interpelado por aquele pai que precisava da cura, e ele fala para Jesus, você pode curar? Jesus fala o que para ele? Tudo é possível ao que crê. E o que ele fala, tão sabiamente, eu creio. Mas, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Amém? Se você falar, eu creio, mas tem então clama. Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Me ajuda que no meio do caminho eu não olhe para os lados e afunde. Mas ainda que se você afundar, imediatamente, Jesus vai estar pronto para estender a sua mão. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Ele não fica te batendo, Ele não fica te judiando, Ele não fica te provando, te apertando. Jesus não falou para ele, e aí, Pedrão, vai afundar, hein? Imediatamente. Por que você duvidou, Pedro? Você já estava aqui pertinho de mim. Você já estava pertinho. Foi olhar para o quê? Para o vento batendo? Deixa o vento bater. Deixa para lá. Siga firme. Segue firme. Amém? Ter atitude de fé, apesar do medo. Pensa numa pessoa que tem medo. Eu tenho medo de um monte de coisa. Começa a doer, a gente tem medo. Aí eu vou lá e falo para a Melissa, não tenha medo, Melissa. Por dentro eu estou tremendo. Mas eu falo, Deus me ajuda na minha fé. Eu tenho que vencer esse medo. E repreendo o medo. E começo a lançar fora esse medo. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Amém? Quem tira o medo da gente? O medo é bom. Na medida certa, na hora certa, porque é certo. O medo faz parte de uma situação protetiva de Deus na nossa vida. Só que o medo exagerado, o medo que implica em falta de fé e confiança em Deus, esse não é bom. Amém? Esse tem que ser repreendido e combatido e expulso em nome de Jesus. Tá bom? E para terminar, o socorro veio, mas Pedro clamou. Pedro não foi orgulhoso. Estou afundando, mas não vou falar nada. Quem mandou eu desconfiar? Vou ficar firme aqui, vou afundar. Tem um monte de crente assim. Tá ruim, tá mal, mas não dá o braço a torcer, não clama, não pede, não suplica. E vai afundar.
A gente precisa clamar, a gente precisa suplicar. A gente precisa ter a fé que agrada a Deus. Aí você fala assim, nossa, que maravilha. É maravilhoso mesmo. A Bíblia está cheia de pessoas aqui que foram usadas como exemplo para te inspirar. Se você quer ler um monte de exemplo de fé, leia o capítulo inteiro de Hebreus 11. Vai falar de um monte de gente de fé, homem e mulher, o que eles alcançaram. É tipo um resumão, Hebreus 11, de pessoas de fé. Só que uma vez eu ouvi isso, não sei de quem, não sei quando também. Só que a gente precisa ter o nosso exemplo de fé. Alguém precisa olhar para você e falar assim, olha, aquela ali é um exemplo de fé. Passou isso, viveu aquilo e estava no Senhor. Esse é o exemplo de fé que Deus quer de mim e de você. E eu vou encerrar contando um testemunho que eu ouvi e eu sempre lembro disso. Tinha uma irmãzinha que ia na igreja e o marido dela não era convertido. Mas ela pôs na cabeça dela que a cadeira do lado dela era do marido. Então ela sentava e punha a mão do lado assim e cuidava da cadeira. E os irmãos diáconos vinham e falavam, irmã, tem alguém sentado aqui? Ela falava, tem. Quem? Meu marido. Não estava lá. Estava em casa. Sei lá onde estava aquele marido. E ela guardava o lugar. Meu marido que está sentado aqui, ó. Meu marido vai ficar aqui, ó. Às vezes a igreja cheia. Chegava o diácono, irmã, tem alguém sentado aqui? Tem. Essa cadeira é do meu marido. É do meu marido. Quem deu esse testemunho não disse quanto tempo ela fez isso. Quanto tempo ela ousou declarar em fé que aquela cadeira era do marido. Um dia ela estava orando, alguém chegou e sentou. Ela já ia acabar a oração para falar, que é meu marido. Quando ela acabou a oração, era o marido. Entendeu? Eu não sei por que você está orando. Eu não sei o que você está esperando para ficar nessa cadeira aí. Mas não deixa de orar. Não deixa de crer. Não deixa de declarar. Não deixa de profetizar. A visão do vale de ossos secos, em Ezequiel 37, o Senhor traz ele diante do vale. Ali é uma coisa de fé. Porque o Senhor fala para ele assim, poderiam viver esses ossos? Um bando de osso, de cadáver lá. Como que a pessoa vai falar, pode viver sim, um bando de osso aí, juntar uns ossos tudo misturado ainda. Mas ele, que não tinha talvez naquela hora uma fé assim, sobrenatural, que fala, claro que pode, Senhor, esses ossos podem ficar tudo aí virando gente agora, basta uma palavra sua, Deus, que vai tudo virar gente. Ele falou isso? Não. Sabe o que ele falou? Senhor, tu o sabes. Ele talvez não tinha uma fé tão grande para já declarar que aqueles ossos todos misturados poderiam se tornar um exército. Mas ele falou, Senhor, tu o sabes. Aí o Senhor fala para ele, profetiza sobre isso. Ou seja, se você não tem fé para acreditar que esse monte de problema pode sair da sua frente, Deus sabe. Profetiza sobre eles. Profetiza sobre eles. É isso que o Senhor mandou ele fazer. E ele profetizou sob a ordem do Senhor. Os pescadores que foram chamados por Jesus, pescaram a noite inteira, não pegaram um peixinho. Os camaradas viviam disso, fazia isso, trabalhava com isso.
não pegaram nenhum peixinho a noite inteira. De manhã, que os peixinhos estão acordados, tão espertos, que ninguém pesca nada, que eles já estavam tirando o time deles de campo, porque acabou a hora da pescaria, não é hora mais, é hora de encostar o barco. Jesus vai lá e fala para eles: volta lá. Ele sabia que não dava nada. Ele sabia que não era hora. Sabia que não ia pegar nada. Mas o que eles falaram? Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Fizemos tudo certinho. Não pegamos nada. Mas sob a tua palavra, nós vamos voltar lá. E vamos te obedecer. Por quê? Porque é a palavra de Deus que faz as coisas acontecer. É a palavra de Deus que tem poder. E Jesus ali era o homem, o verbo vivo, que era o quê? A palavra de Deus encarnada. E a palavra de Deus foi liberada. Volta lá, joga a rede de novo. E eles foram. Fizeram a maior pesca da vida inteira deles. Então, o que é fé? Não é lógica, é obediência. O que é fé? É crer. O que é fé? É permanecer. O que é fé? É avançar. Amém? Glória a Deus, que Deus enche o coração de vocês de fé. Que o dom do Espírito Santo, que nós sabemos lá em Gálatas 5:22, que tem tudo de mansidão, de tudo, te encha, te transborde, para que a tua fé seja alimentada pelo Espírito. Porque o Espírito fortalece a fé. Porque o Espírito traduz a palavra de Deus para nós. E o Espírito é que nos consolida, para que a gente enxergue o que não é natural. Amém? Deus abençoe.